Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós falaremos do parnasianismo no Brasil, levando em conta que ele é um movimento, ele é uma escola basicamente ou literalmente poética. Esses processos aqui é que eles continuaram, como no Brasil, vindo da Europa, a ideologia, o modelo, continuou se escrevendo na forma de soneto. Lembrando para vocês que sonetos são 14 versos, tá? Sendo os dois primeiros no quarteto e os dois últimos versos sendo o terceiro. Eram também rimas bem elaboradas, com rimas intercaladas, com rima utilizando verbos, usando os advérbios. Então, o tempo inteiro ela ia mudando de tempo para organizar-se de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa, de uma forma que fosse possível receber todos os elogios. E, claro, o grande paradoxo aí é que, na verdade, tanto no Brasil como na Europa, o parnasianismo negava o movimento literário anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele também buscava retomar a cultura clássica, ou seja, dos antigos. E, por esse motivo, no Brasil aqui, nós temos no parnasianismo o grande acontecimento iniciado pela edição das fanfarras. Tá? Essa edição aconteceu em 1889 por Teófilo Dias. Aí foi o grande marco do parnasianismo no Brasil. O grande ponto aí a se observar é que o parnasianismo nasceu na França, mas ele foi intenso lá. Mas ele foi muito mais intenso aqui no Brasil. Mesmo lá em Portugal, andou vagamente, em outros países, quase não se seguiu essa escola parnasianista. Tá? Então, mas qual é a grande diferença dela com relação ao Brasil? Tá? A Europa tinha uma coisa objetiva. No caso do Brasil, nós seguimos dois pontos um pouquinho diferentes. O primeiro deles era uma pitadinha de subjetividade. Tá? Se lá eles tinham um pensamento muito objetivo, aqui no Brasil nós colocamos um temperinho de subjetividade. O que enriqueceu por causa da língua, por causa dos intermeios valorizados na linguagem de dicionários. Tá? Então ela atingiu algo um pouquinho menos racional, mas ao mesmo tempo uma subjetividade transcendental, ou seja, de fora, de dentro para fora. Então, esse contexto aqui também. O segundo ponto foi a questão do nacionalismo. Então, o parnasianismo valorizou um pouco esse contexto de nacionalismo nacional existente aqui nos pensadores, nos poetas, nos literatos daquela época. Tá? E, claro, a permanência dos sonetos continuou porque era uma questão também de métrica, uma questão de valorização de rimas. Tá? E o contexto também era algo real, era algo visual. A escrita era altamente valorizada, como se você pudesse imaginar o que foi escrito, tão real que você, como diziam, aquele campo visual do seu pensamento, transformando a poesia em algo mais real. Uma ou outras duas características são exatamente as rimas perfeitas e bem elaboradas. Tá? Como já foi dito, mudando a classe gramatical, fugindo um pouquinho do gerúndio, fugindo um pouquinho da repetição, rima com rima repetida, a mesma palavra. Então, isso era um contexto. E a valorização estava exatamente do ponto de vista analítico. O que quer dizer analítico? Analítico é algo que é específico, esbruçado, é feito organizado, não é acidental, não é de senso comum.
Então, essa coisa analítica e métrica envolvia toda a estética da poesia. E isso era altamente respeitado e valorizado nesse ponto do parnasianismo. As palavras, claro, eram estudadas, analíticas, buscavam as palavras perfeitas, buscavam o seu sentido real. Então, por esse motivo aí, você tem um respeito intenso também, como outra característica, pela questão eclesiástica, escolástica, religiosa. Não havia uma destruição do pensamento de divindade ou da relação com o divino e a natureza. Então, isso era bastante comum entre esses poetas parnasianistas. E, claro, no Brasil nós temos três grandes poetas dessa época que nós consideramos a tríade parnasiana, tá? Que é o Alberto de Oliveira, aqui, o Raimundo Correia, tá? E, claro, o Olavo Bilac, que nós vamos falar exatamente um desses seus poemas apresentados por a sua construção. Então, o Alberto Correia, como Raimundo de Oliveira, como Olavo Bilac, era um corpo junto, é literalmente uma tríade, tá? Esses três faziam esse aspecto. E aqui nós temos um poema da obra do Olavo Bilac, chamado Via Láctea. Lembrando para vocês que Via Láctea era um nome que foi dado pelos gregos ao nosso universo, porque eles estudaram na antiguidade e consideravam que a galáxia era um caminho de leite, por isso se chamava Via Láctea. Tá? Vamos abrir uma aspa para ler um pouquinho desse soneto da Via Láctea, que é o 8º poema. Então, o Olavo Bilac diz exatamente isso. Abre aspas. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-la, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila. E, ao vir o sol, saudoso e em pranto, indo à procura do céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amais para entendê-la, pois só quem tem ouvido é capaz de entender as estrelas. Tenho, assim, bons objetivos, boa competência e vai.